Olá, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação de métodos ágeis na auditoria interna. Esse webinar, ele faz parte da trilha Next Gen da auditoria interna que a gente tem falado, a gente já fez um outro webinar. Espero que todos os participantes que estão aqui tenham participado, tenham aproveitado. A gente vai ter outros 3 webinars além deste aqui, a gente vai falar sobre eles mais para frente, mas sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem, fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui no chat, que a gente vai tentando responder, tá? Esse webinar que a gente vai falar agora, ele é apresentado por mim, Bruno Giometti, Tiago Gomes, Bruno Cardoso, somos os 3 que vamos conduzir a apresentação. Quero... Tiagão, Bruno Cardoso, fiquem à vontade aí para se apresentar, dar um oi aí para o pessoal. Tiagão, foi no mute, hein? Mas não tem problema. Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Bom dia, me escuta agora? Agora sim. Bom dia para todo mundo, agradeço a presença de todos. Legal. Falando um pouquinho sobre este webinar, sobre essa trilha, a próxima geração de auditoria interna, a gente tem falado com o pessoal, a gente tem um roadmap, né, de evolução e amadurecimento da trilha de auditoria interna dentro das companhias que a gente tem proposto. Essa trilha, essa evolução, essa próxima geração que a gente tem falado, ela passa por alguns assuntos, tá? Que são todos esses aqui que vocês têm acesso hoje no site da Protivit, vocês têm acesso nos nossos materiais para conhecer sobre todos esses assuntos, tá? Mas a gente pensou aqui 4 assuntos para falar dentro da nossa trilha de webinar, e os 4 assuntos são métodos ágeis na auditoria interna, auditoria contínua, process mining e a automação dos controles internos das companhias. Tá? Esses 4 assuntos vão ser abordados aí nos próximos webinars, e para este webinar, o nosso assunto é métodos ágeis na auditoria interna. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui, nesse momento, é por que falar de métodos, né? Métodos ágeis, o que é isso? E é tudo isso que a gente vai discutir aqui ao longo do webinar, tá? E nesse primeiro momento, o nosso racional é que a auditoria interna é uma ciência antiga, né? A gente faz... muitas coisas, sempre com muito foco documental, sempre com um viés muito tradicional de abordagem de trabalho. E com as mudanças todas das organizações, com as mudanças todas das dinâmicas entre as pessoas e as organizações, faz sentido falar sobre a evolução da auditoria interna, faz sentido falar sobre tudo aquilo que a gente vai mudar. E uma das coisas que a gente trouxe, e a gente vai apresentar daqui para frente, é sobre a aplicação dos métodos ágeis, tá? Para falar sobre essa primeira aplicação, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Essa é uma pergunta curiosa. Eu queria saber se vocês, dentro das suas empresas, dentro da auditoria interna das suas empresas, já usaram algum outro tipo de método de trabalho que não fosse aquele método tradicional, né? O método tradicional... ele tem o seu valor, ele é fundamental para as empresas, ele é fundamental para a auditoria interna, mas falar sobre as mudanças também acho que é extremamente relevante diante do nosso contexto, tá? Dá mais um segundinho aqui para cada um responder. Muito bom. A gente tem aqui uma estatística a partir dos respondentes aqui do webinar, que 64% dos participantes sempre usaram os métodos tradicionais de auditoria. Então, eu convido todos, mas em especial esses 64% dos respondentes, a participar agora dessa jornada, entender o valor que mudar o método pode trazer para as auditorias internas, tá? Dentro aqui da nossa agenda, a gente vai falar sobre visão geral e principais conceitos dos métodos ágeis. A gente vai fazer um estudo de caso, aplicar na prática como que isso funciona, e a gente vai falar sobre os riscos e desafios na implantação, na implementação de um método ágil dentro da sua auditoria interna, tá?
Para falar sobre esse primeiro assunto, eu queria chamar o Tiagão. E, Tiagão, eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta conceitual, uma pergunta técnica. O que é um método ágil? Obrigado, Bruno. Bom, a gente pode entender o método ágil como uma abordagem para a gestão de projetos, tá? Então, e que tem como principal componente, eu destaco aqui, o desenvolvimento colaborativo, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse método, ele preconiza o relacionamento próximo, né, entre todos os stakeholders envolvidos, e tem como uma característica muito forte a comunicação constante entre as partes, tá? E também é muito fundamental a gente utilizar equipes capacitadas nessa metodologia, tá? Esse não é um conceito novo, tá? Cabe lembrar que é uma coisa que surgiu lá em 2001, então ele surgiu do desenvolvimento de software, então especialistas em desenvolvimento de software se reuniram, eles tinham alguns problemas na metodologia que eles utilizavam anteriormente, então eles tinham alguns gargalos, os processos eram lentos, imprevisíveis, não respondiam rápidos à mudança, e aí eles se reuniram, e dessa reunião surgiu o chamado Manifesto Ágil, que é um manifesto que reúne os principais valores e princípios, né, para com que o desenvolvimento desse software seja feito de uma maneira mais rápida, mais ágil e consiga responder melhor às mudanças, tá? Então, esse manifesto, ele tem 4 fundamentos principais, que são esses que estão aqui embaixo. Então, ele foca muito nos indivíduos e nas interações, acima do que nos processos e nas ferramentas, tá? Ele tem também um foco no software em funcionamento, do que ter uma documentação e uma burocracia desnecessária. A colaboração com o cliente é fundamental, mais do que você negociar contratos. E, na minha opinião, o que eu entendo como mais importante aqui, que é a resposta a mudanças, né? Isso que essa metodologia vem trazer, é a possibilidade de você responder de uma maneira rápida a mudanças que surjam, do que você simplesmente seguir um plano rígido de trabalho, tá? Então, esses são os fundamentos, e além desses 4 fundamentos, a gente tem também um conjunto de princípios que vão nortear essa metodologia ágil, tá? Então, juntamente com os fundamentos, foram criados 12 princípios, dos quais aqui eu vou destacar alguns que eu considero principais, como, por exemplo, o foco na satisfação do cliente. Então, quando a gente fala de metodologia ágil, a gente tem um foco muito forte em entregar valor para o cliente, tá? Ou seja, buscar soluções que tragam melhores resultados, tá? Então, na prática, isso quer dizer que a gente tem que achar formas em que o cliente vai ficar em primeiro lugar durante o desenvolvimento do trabalho, tá? Uma outra que eu queria trazer aqui para a gente pensar é a 4, que diz respeito à união, né? Diz respeito a trabalhar em conjunto, diz respeito ao envolvimento de toda a equipe, de toda a gestão, e esse é um dos pilares aqui fundamentais para que os projetos sejam desenvolvidos de acordo com as expectativas de todo mundo, tá? Então, a colaboração, como eu citei anteriormente, ela é destacada aqui e é fundamental também quando a gente fala de ágil, tá? E por último, eu trazer mais um aqui, que é o 12, que diz respeito à autoavaliação. Então, na prática, a gente está falando aqui da revisão do trabalho ser feita de maneira tempestiva, tá? Então, a gente vai ver que, mais para frente, os chamados sprints, que eles vão permitir que a equipe avalie a sua performance com o passar do andamento dos trabalhos, tá? Então, de forma resumida, o que eu queria trazer aqui é que esse manifesto, ele tem como grande objetivo garantir o atendimento, satisfação do cliente-alvo, né, agregando valor. Então, sempre quando a gente pensa em um método ágil, a gente vai pensar no final das contas em agregar valor no final, tá? E eu queria trazer aqui, até agora, eu só falei de princípios, valores e ideias, tá? Isso aqui não é um framework de trabalho. Então, o manifesto surgiu no campo das ideias, tá? E depois surgiram os frameworks de aplicação dele. E aí eu queria trazer 3 elementos aqui que vão suportar a metodologia ágil. Então, todos os frameworks que a gente vai ver aqui, eles de alguma maneira têm um pouco desses 3 elementos, tá? Então, a gente está falando aqui de equipes multifuncionais. Então, quando a gente
traz a gestão ágil, é importante que a gente tenha dentro da equipe pessoas com diferentes conhecimentos, tá? Pessoas que vão trazer uma resolução de problemas mais fácil, vão fazer com que a gente não fique em gargalos, tá? Com isso, a gente tem a integração contínua, que, como eu falei, é um dos principais pilares de toda a metodologia, que é sempre você estar se reunindo com a equipe, estar se reunindo com as partes interessadas, estar discutindo os problemas. E, por último, a utilização de dashboards. Aqui, todos os frameworks que a gente vai ver, eles se caracterizam por uma visualização fácil. Então, você tem que sempre saber onde você está de uma maneira fácil e visual, tá? Então, a utilização de dashboards também é um dos elementos que vão suportar as metodologias, tá? E aqui, eu vou trazer 3 dos principais frameworks, tá? Eu chamo de principais, e no mercado existem N frameworks que podem ser utilizados, tá? Não existe um melhor e um pior, existem alguns mais populares, mais fáceis de serem aplicados, dependendo do contexto da sua organização, tá? Então, aqui, eu vou falar rapidinho sobre Scrum, que é o que a gente vai trazer, que o Bruno vai trazer para a gente na aplicação do nosso caso, é um método que a gente mais usa, tá? Mais tem familiaridade. Então, esse método, ele tem uma ênfase grande no cronograma, nos prazos, né? Então, você consegue com ele ter uma estimativa precisa do fluxo de trabalho. As funções aqui são muito bem definidas, então, a gente tem papéis e responsabilidades bem definidos para cada uma das pessoas, tá? Então, a gente tem a figura do Product Owner, do Scrum Master. A produtividade aqui, ela vai ser medida pela velocidade e um foco em curto período de tempo. Equipes multifuncionais. A gente tem também a questão de cerimônias muito bem definidas, tá? Então, a gente vai ter a lista de pendências, vamos ter as tarefas pendentes de serem executadas, tarefas em andamentos e concluídas. E o interessante aqui também é que a equipe, ela possui autonomia e ela que determina as tarefas em cada sprint que será realizado, tá? Passando para o Kanban, ele acaba se assemelhando bastante com o Scrum, porém, ele tem um diferencial que é a limitação do número de atividades que são realizadas ao mesmo tempo. Então, no Kanban, o gerente da equipe é ele que determina esse número e esse número não pode ser excedido, tá? Uma outra característica marcante também é a questão da visualização, né? Então, é você sempre ter ali, de maneira visual e fácil, onde você está no projeto, qual é a próxima etapa, quais são eventuais gargalos que tenham surgido. E, como eu falei, aqui a comunicação e colaboração também são fatores fundamentais, tá? Além da gente ter no Kanban métricas claras que vão otimizar o fluxo de trabalho e fazer com que a gente consiga ter uma previsão de eventuais problemas futuros que possam surgir, tá? E o Extreme Programming, o XP, ele é um pouquinho mais desconhecido do grande público, ele é uma metodologia que é um pouco mais focada para o desenvolvimento de software especificamente, e tem como principal característica o feedback constante. Ele tem também uma abordagem incremental e novamente, né, ele encoraja a comunicação entre todos os envolvidos, e como diferencial dos outros, ele tem o foco na qualidade muito grande, como uma principal variável do projeto, tá? Então, eu trouxe aqui 3 frames para a gente ter uma noção geral, eles são muito mais complexos e muito mais profundos do que isso, a ideia aqui é mais nivelar conhecimento, e queria entender de vocês quais são os benefícios que vocês entendem, né, e que vocês esperam, dada essa conceituação da metodologia ágil, agora trazendo para a auditoria interna, como que a gente colheria os benefícios de toda essa metodologia dentro da auditoria interna. Muito bem. A gente elencou aqui, pessoal, algumas alternativas para vocês: o aumento da eficiência dos projetos, maior foco nos riscos de negócio, otimização dos skills dos profissionais alocados no projeto e aumento do engajamento das equipes, tá? Vou dar aqui mais uns segundinhos para vocês responderem.
mas temos duas respostas com amplo destaque aqui, tá? Finalizando a pesquisa, a pergunta, a gente está falando, 62% entende que o maior benefício que ele espera ao adotar métodos ágeis na auditoria interna é o aumento da eficiência dos projetos. E 31%, maior foco nos riscos de negócio. É interessante porque é bem alinhado com aquilo que o método ágil propõe, né? O foco no risco do negócio é basicamente atender às necessidades do cliente, que é aquilo que o Thiago trouxe como um dos valores principais do método ágil, né? E aumento da eficiência, como diz, né? Como está no próprio nome, é um método ágil, não é um método linear, não é um método tradicional de trabalho. Então, se espera, sim, aumento da eficiência. Isso é muito legal, que está alinhado aqui às expectativas. Agora, tudo que o Thiago falou até aqui foi no conceito amplo, né, de metodologias ágeis. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago, para que ele possa trazer um pouquinho da experiência, mas, Thiago, quais são os principais... como os princípios ágeis, essa metodologia toda, ela pode ser efetivamente aplicada na auditoria interna. Vamos tentar sair um pouquinho dessa esfera da teoria e vamos colocar na prática, na auditoria? Perfeito, Bruno. Eu acho que aqui a primeira pergunta que a gente tem que se fazer essa metodologia, ela pode ser aplicada na auditoria interna? Então, sim, ela pode ser aplicada. Eu acho que ali ficou muito claro quando a gente olha ali os princípios, os próprios frameworks, que elas vão agregar valor à nossa auditoria, tá? Então, quando a gente entende também, né, quando a gente fala de aplicação desses métodos, é importante que a gente destaque aqui que eles não têm nenhum conflito com as premissas do Instituto dos Auditores Internos, tá? E nenhuma diretriz regulatória, então não são incompatíveis, e na minha visão são inclusive complementares, tá? E aqui a gente traz uma advertência de que ele precisa ser implementado, claro, mas porém com uma maneira consistente, tá? Você ainda vai manter as metas e objetivos da função de auditoria interna, isso não tem que ser descartado, tá? E aí, como foi bem colocado pelo Bruno, na questão dos benefícios esperados, a gente traz aqui os ganhos que a aplicação disso vai trazer no processo de auditoria. Então, a gente tem um ganho em eficiência muito claro, faz todo sentido a gente pensar em ciclos e tempos para auditoria mais reduzidos, tá? A gente vai conseguir ter insights mais aprofundados, ou seja, a gente vai conseguir, de alguma maneira, trazer questões e riscos mais estratégicos, que façam mais sentido para a pessoa que está sendo auditada, tá? Uma adequação eficiente também de recursos, que vai trazer um foco no risco e uma adequação mais eficiente, né, e eventuais mudanças que vão surgir conforme novos riscos apareçam, tá? Então, a questão da flexibilidade é um benefício fundamental de você usar isso. Você não vai ter um escopo fechado, você consegue flexibilizar ao longo do tempo, tá? E, além de como eu disse, o engajamento, você traz a equipe para entender o todo. Então, você deixa de ter pessoas que ficam somente fazendo uma função, mas todo mundo vai ter noção geral do que está acontecendo, então você traz um engajamento maior à sua equipe de auditoria, e o que eu entendo aqui como um dos principais benefícios, a questão da prevenção, que é você conseguir se antecipar a essas mudanças frente ao risco, tá? E aqui, continuando nas principais diferenças, né, entre o que seria uma abordagem tradicional, que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, versus uma abordagem ágil, eu acho que aqui a grande maioria destacou que está acostumado com abordagens tradicionais, e arriscaria dizer que a grande maioria usa um modelo em cascata, né, que é um modelo que ele tem fases mais rígidas, né, de estágios de trabalho,
e acaba sendo um modelo que ele é suscetível a gargalos e ineficiências, tá? Então, a percepção de valor do modelo tradicional, ela é muitas vezes percebida somente no final do projeto, no final do entregável, tá? E isso, o que acarreta? Muitas vezes você tem atrasos, né, de entrega, você tem desalinhamentos de expectativa com o seu cliente, e você não aproveita vantagens que a comunicação eficiente e mais tempestiva pode trazer, né, nessa abordagem, tá? Então, de maneira geral, quando a gente pensa no modelo em cascata, ele é um modelo que ele não é feito para ser ágil, tá? E aí, quando a gente traz para a abordagem ágil, a ideia é que seja um modelo incremental, ele vai alavancar aprendizados ao longo do projeto, tá? E vai trazer com que a comunicação frequente minimiza pontos de atrito, eventuais pontos de atrito que a gente tenha com o auditado, e vai trazer uma entrega que vai, no final das contas, agregar valor para o auditado, tá? E aí, entrando um pouco mais no detalhe na auditoria, a gente dividiu aqui em 3 principais blocos, né, que seria o planejamento da auditoria, o trabalho de campo em si, e o report, o relatório, tá? Então, a gente traz aqui que, enquanto no planejamento de auditoria do método tradicional, a gente tem um modelo que é prescritivo, a ideia de quando a gente traz a abordagem ágil para a mesa, é a gente ter um plano de auditoria flexível. Então, a gente vai ter um backlog de produtos que vai ser detalhado mais para frente no nosso estudo de caso, o que é isso, que vai permitir uma flexibilidade na cobertura desse plano de auditoria, tá? Enquanto no plano tradicional a gente tem um planejamento hierárquico, níveis de revisão, na auditoria ágil, o nosso foco, novamente, vai ser em agregar valor, tá? Então, todo o planejamento vai focar no envolvimento de todos os donos de processo, com o objetivo de agregar valor, no final das contas, no processo auditado, tá? Quando a gente pensa no trabalho em campo, na abordagem tradicional, a gente tem um escopo de teste já pré-estabelecidos, né? Então, enquanto a ideia na metodologia ágil é fazer que essa execução seja realizada de maneira integrada com o auditado, tá? O líder do projeto vai ter o papel, né, do Scrum Master. Ele é diferente de um líder na abordagem tradicional, tá? Na abordagem tradicional, a responsabilidade desse cara é mais focada em controle de orçamento, ela vai esse controle de cronograma, enquanto no líder Scrum, a gente traz o trabalho em campo para trazer eficiência e valor, tá? Então, a gente tem também na abordagem ágil os sprints, que eles são focados em tarefas mais curtas e focadas, tá? Enquanto na abordagem normal, a gente tem aquele modelo tradicional de você executar reuniões de status, muitas vezes morosas, que não resolvem problemas, tá? Então, na abordagem tradicional também, quando a gente pensa em relatório, né, a gente tem aquele relatório que só aparece no final do projeto, muitas vezes com vários estágios de revisão, até você conseguir ter uma versão final desse relatório. Quando a gente traz para a agilidade, a ideia é que toda equipe tenha já conhecimento do que está sendo abordado, então as lições são discutidas anteriormente, a gente tem envolvimento de todas as partes interessadas e traz um relatório que não somente leva o histórico, mas a gente tenta trazer também as perspectivas futuras nessa abordagem, tá? Então, eu queria passar aqui, nesses 3 blocos, essas principais diferenças, né, conceituais entre a abordagem tradicional e a abordagem ágil, mas o interessante seria a gente entender na prática, né, tudo isso que eu contei para vocês, como a gente tem aplicado isso nos nossos clientes e como isso acontece no dia a dia de projeto. Então, eu vou chamar o Bruno aqui para trazer os nossos casos e mostrar para vocês, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado pela explicação aí, a conceituação do frame que a gente vai apresentar aqui no estudo de caso. Obrigado pela presença de todos aí novamente. A gente vai apresentar um case aqui, mas inicialmente eu queria mostrar para vocês
como funciona na prática o fluxo de Scrum, como que a gente faz um depara da situação tradicional que a gente vive para um frame de Scrum, quem são os stakeholders, né, como é que funcionam os stakeholders na prática. Depois a gente entra no estudo de caso, a gente vai apresentar o caso para vocês, vai apresentar alguns desafios que a gente enfrentou e aonde o impacto desses desafios enfrentados em cada etapa do fluxo, em qual stakeholder estava envolvido aí, tanto na solução dos desafios que foram encontrados, quanto na remediação da situação. Vamos lá. Bem, aqui está o fluxo, um fluxo padrão de Scrum. Eu vou começar apresentando aqui embaixo para vocês quem são os stakeholders. Se você olhar aqui do lado direito da tela, eu acho que vocês, não sei qual lado vocês estão vendo, mas do lado direito aqui tem o nosso Google Translate aqui para vocês, onde você vai ver qual que é a nomenclatura que a gente tem para a estrutura ágil, né? A estrutura aqui, no caso, o método de Scrum, e qual é a nomenclatura que a gente tem para a estrutura tradicional, para a estrutura de auditoria. Então, começando aqui, a gente tem o Product Lead. Esse é o nosso primeiro stakeholder. Esse é o responsável pela auditoria. Tá? Esse cara é o responsável por definir, junto com os stakeholders, quais são os produtos que a gente vai ter na execução da auditoria, e ele não está diretamente ligado na execução. Ele é o responsável pelo produto final. Ele tem que dar o aceite no produto que vai ser entregue. Ok? Certo. E a gente tem como segundo stakeholder aqui o Scrum Lead ou Scrum Master. Esse stakeholder aqui, ele é o cara, dependendo só voltando aqui, dependendo da literatura, você vai encontrar ele como Scrum Master ou Scrum Lead, tá? Só para deixar claro, esse cara é o líder de campo. Esse cara é o cara que vai ser o responsável pela execução, esse cara vai ser o responsável pela qualidade do produto junto às equipes de campo. Tá? Esse cara vai ser o responsável por antecipar risco, esse cara vai ser o responsável por fazer toda a comunicação com o Product Owner, e se for necessário, no caso aqui, a gente está falando de auditoria, com os próprios donos das áreas, donos dos riscos. Tá? E a gente tem o Sprint Team. Como eu disse, é uma estrutura super enxuta, uma estrutura super simples. O Sprint Team, que a gente chama aqui, nada mais é do que as equipes de campo, ou seja, a parte mais importante, que o coração são as pessoas que vão executar de fato o trabalho de campo. Aí subindo um pouco aqui, no primeiro nível, aqui nas letrinhas D até I, a gente começa a mostrar para vocês qual é o fluxo do Scrum, né? De onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Como funciona todo o processo. Então, o primeiro ponto ali, a letra D que a gente tem, é o backlog de produtos, que na estrutura tradicional nada mais é que os entregáveis que a gente tem para aquele projeto, certo? Então, só tentando colocar um pouco aqui mais, aterrizar um pouco a literatura, a gente pode estar falando aqui de uma matriz de risco, a gente pode estar falando aqui de um fluxo, de uma narrativa, qualquer coisa nesse sentido. A gente pode chegar até aos próprios testes de efetividade. Quem que está envolvido aqui nessa definição dos produtos, do backlog de produtos, normalmente o Product Lead. Ele também se envolve na parte de planejamento do sprint, que nada mais é, além de toda a definição de orçamento, etc., definição de profissionais, perfis de profissionais que vão estar envolvidos na execução do projeto, óbvio também, timeline, ele junto com o Scrum Lead, ele vai ser responsável por esse planejamento e também pela definição da priorização das atividades que vão gerar cada um dos produtos que estão definidos nesse backlog de produtos, que é o que a gente chama de backlog de sprint, ou seja, a quebra de cada um dos produtos em pequenas atividades de curta duração, que vão ser divididos entre os membros da equipe para execução. Aí a gente entra, de fato, nos sprints. Os sprints nada mais são do que ciclos de execução dessas atividades que estão no backlog de sprint, pelos componentes da equipe, em ciclos curtos. Normalmente a literatura diz que a gente pode aplicar de 2 a 3, 4 semanas, óbvio, dependendo da complexidade do projeto,
complexidade das atividades que tem que ser executadas, mas normalmente de 2 a 3 semanas, eu acho que já é um tempo adequado. Muito mais do que isso, a gente tem que voltar e revisar um pouco essa quebra, esse backlog do sprint, talvez dê para quebrar um pouco melhor essas atividades. A gente entra aqui na letrinha G ali, que é o Scrum diário, essa voltinha que a gente tem ali em cima. Essa voltinha, esse Scrum diário, ele é a reunião de status, vamos chamar assim de a reunião de status diária. No entanto, essa reunião de status diária, ela tem uma estrutura que tem que ser, vamos chamar assim, respeitada, tá? Apesar de a gente ter muita flexibilidade com a estrutura do projeto, para o método ágil e para o Scrum, é importante que isso seja respeitado. Essa reunião a gente pode chamar até de um stand-up meeting. Por quê? Normalmente, ela tem que durar, né, no máximo meia hora também, de novo, dependendo da complexidade do projeto, dependendo do tamanho da equipe, mas a estrutura que tem que ser respeitada é basicamente a seguinte: cada um dos componentes tem que apresentar, dependendo, obviamente, do horário que isso vai ser aplicado, responder as seguintes perguntas, basicamente. O que foi feito ou o que vai ser feito no dia ou no dia anterior, o que vai ser feito nesse dia, por último, a gente está falando que as pessoas têm que responder o que é um gargalo, ou seja, o que pode estar impedindo que a atividade seja executada ou que impediu que a atividade seja executada. Quem participa dessa reunião? O Scrum Lead e o Sprint Team. O Scrum Master, nessa reunião, ele não pode entrar no tema de resolver o assunto. Ele tem que coletar essa informação e tratar isso de maneira separada em reuniões de trabalho específica com os responsáveis por aquela atividade que está enfrentando aquele gargalo. Então, isso é muito importante. Para essa reunião ser curta, ela deveria ter um formato muito parecido com isso. Uma outra coisa extremamente importante todas essas peças. Por isso que o planejamento e o backlog do sprint ele tem que ser muito bem feito, essas peças têm que se juntar no final, elas têm que ser agrupáveis para formar o produto que está definido no backlog do sprint. Ou seja, esse entregável, essas várias atividades, elas têm que ser concatenáveis, elas têm que ser acopláveis para que forme, ao final do projeto, ao final daquele sprint, o produto que está sendo vislumbrado, que é o objetivo dessa etapa, certo? Aí a gente tem uma última etapa aqui, que é a revisão / retrospectiva do sprint. Essa atividade ela pode ser executada, ela é uma reunião um pouco mais extensa, onde você tem feedback, né? Ou seja, o que funcionou nesse sprint? O que funcionou nesse ciclo de execução de atividades? Ou seja, o que não funcionou nesse ciclo de atividades? O que a gente tem que fazer para que no próximo sprint, aquele produto, ou aquela atividade similar, funcione melhor, ou seja, seja mais efetiva, ou aquele produto seja mais adequado ao objetivo da companhia. Então, basicamente, seria essa estrutura, quando a gente traduz aqui, né, o método tradicional para esse fluxo de Scrum, para o método de Scrum, certo? Tendo isso em vista, agora que está todo mundo já conceituado e já conseguindo enxergar essa estrutura mentalmente aqui, agora a gente pode apresentar o case para vocês, a gente vai mostrar para vocês e depois a gente vai mostrar para vocês quais foram os desafios e como cada etapa foi impactada na resolução de cada objetivo. Então, seguindo aqui, a gente vai apresentar o case. A gente tem um case aqui de o cliente era uma varejista, um projeto razoavelmente longo, durou 12 meses. Especificamente, esse projeto a gente tinha 2 Product Owners, tá? Uma especificidade da companhia. A gente tinha uma quantidade de áreas que deveriam ser auditadas, que eram 5 áreas inicialmente. A gente tinha um Sprint Team de 6 profissionais da Protiviti e 3 profissionais do cliente. Foi feito esse setup antes do projeto.
o backlog do produto, ou seja, quais eram os entregáveis que a gente tinha no início do projeto. A gente tinha que desenvolver, otimizar a área de auditoria interna desse cliente. Esse cliente tinha uma área que era funcional, mas ela ainda não era operacional, ou ela era parcialmente operacional. Por isso que a gente colocou desenvolvimento e otimização da área. Tinha uma tarefa aqui, que também era uma das principais, que era a transferência de conhecimento, por isso que a gente trazia, foi feito esse setup de trazer esses profissionais do cliente para a execução das atividades que a gente precisava executar, ou seja, vamos chamar assim, no backlog do sprint. A gente tinha os produtos, de fato, ali, intermediários, né, que é o desenvolvimento de fluxos, narrativas, a matriz de risco, a execução dos testes de design, efetividade, etc. E, por último, a gente tinha um workshop, um treinamento para empacotar tudo isso e fazer um treinamento para a equipe, né? Porque nem todos participaram de todo o processo. Então, a gente tinha esse último entregável também, que deveria ser essa apresentação, não só para a equipe, obviamente, mas para todos os stakeholders que participavam do projeto, certo? Agora vamos para os desafios enfrentados. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apresentar o desafio que o projeto enfrentou. A gente tem os impactos que a gente vai mostrar. A gente fez um mini fluxo aqui, e onde houve impacto, dado cada desafio que foi enfrentado, e qual stakeholder que entrou nesse jogo para resolver esse problema, certo? Então, o primeiro caso que a gente tem aqui é essa alteração de escopo com manutenção de prazo. Isso acontece, é recorrente, no entanto, não é desejável, né? Mas isso aconteceu nessa situação, e a gente veria que praticamente todos os stakeholders foram impactados nessa situação. O Sprint Team foi impactado exatamente pela situação de ter mais atividades para executar. O Product Lead, o Scrum Lead ou o Scrum Master foi impactado exatamente por essa situação de saber como levar essa informação para a equipe, readequar, reestruturar o backlog de sprint, para que a equipe execute e ainda consiga montar, adequar o prazo, os entregáveis aos prazos, e o Product Lead, exatamente por essa situação de que houve uma necessidade de alterar o backlog do produto, incluir mais atividades nesse backlog do produto, mas aqui a gente tem uma especificidade, tá? Houve uma necessidade da gente repriorizar e despriorizar alguns produtos que estavam pré-definidos, dado essa inclusão dessa nova área, que era uma demanda específica para aquele momento, ou seja, o projeto teve que se adequar porque o objetivo da área, o objetivo da companhia havia sido alterado. Então, qual que era a melhor forma de a gente agregar valor? Era trazer isso para dentro, do projeto, e fazer com que produtos ou o backlog de sprint que não eram necessários para que o objetivo da companhia fosse alcançado, pudessem ser repriorizados ou despriorizados. Isso foi feito, trazendo até um conceito novo de MVP, né, que é o produto mínimo viável. Né? O Product Lead avaliou os produtos que ele tinha de entregar, definiu, olha, esse aqui talvez eu não precise, ou esse aqui a gente pode diminuir o tamanho da estrutura que tem que ser montada. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente pode falar que a matriz de risco, que foi um pedaço que aconteceu, a matriz de risco, os riscos e controles que a gente deveria executar testes de risco médio e alto, a gente passou no final do projeto, acabou executando testes apenas de risco alto, certo? Então, esse aqui é um exemplo de quais foram os stakeholders e de impacto aqui em backlog de produto e backlog de sprint. O segundo desafio que a gente enfrentou aqui, e também para vocês verem o impacto no fluxo de Scrum, algumas áreas não estavam preparadas, não estavam disponíveis para atender a auditoria interna. Então, aqui, quem que acabou sendo impactado aqui? E aqui eu vou trazer, de novo, a importância aqui de uma atividade que é feita, que é o Scrum diário. Essa informação foi coletada no Scrum diário, o Scrum Master, identificando essa situação,
viu que isso poderia gerar um risco para os entregáveis, ou seja, para a qualidade entregáveis daquele projeto. Isso foi, nessa situação, foi acionado o Product Owner. O Product Owner avaliou a situação. A gente foi necessário uma repriorização do backlog de sprint, ou seja, algumas atividades foram realocadas, readequadas, outras foram antecipadas. Então, para que isso se adequasse, aí só materializando, aqui era uma situação de tesouraria, esse cliente tinha uma situação também específica, ele tinha 2 tesourarias funcionando com estruturas muito similares. Uma das situações que a gente achou ali para resolver o problema parcialmente foi antecipar tudo, já que as 2 tesourarias tinham uma estrutura muito parecida e funcionava com processos muito parecidos. A gente antecipou tudo e diminuiu muito o tempo necessário para a segunda área que não estava atendendo a gente, tá? Então, esses foram os stakeholders impactados, então, o Scrum Master e o Product Lead. Isso foi identificado na reunião de Scrum diário, impactou em backlog de sprint, impactou também em backlog de produtos, certo? Ok, um outro tema que a gente identificou muito similar também às áreas impactadas aqui, no entanto, um desafio diferente, sigilo de informações-chave. Esse caso aqui, também sendo específico, era uma situação de RH, folha de pagamento, então tinha uma questão de sigilo, foram dadas algumas soluções, assinatura de NDA, criação de processos para evitar a identificação dos funcionários, etc. No entanto, não foi possível. A situação foi identificada no Scrum diário, não conseguiu se resolver no alinhamento entre Scrum Master e Product Lead. Infelizmente, essa situação foi necessário uma reavaliação do produto, e aí despriorização foi cancelada a execução dessa atividade para aquele ciclo. Então, a companhia se entendeu internamente e isso acabou sumindo do backlog de produtos. Infelizmente, às vezes isso acontece, mas não é desejável essa eliminação de tarefas, de produtos, na verdade. Um último tema, apesar de não ser desse case, mas é um tema muito importante, e isso vai acontecer, isso acontece muito recorrentemente, processamento de massa excessiva de dados, né? O que aconteceu, e aqui é o destaque que a gente quer trazer aqui, é simplesmente a necessidade de a gente ter uma equipe heterogênea no conhecimento, ou seja, uma equipe multidisciplinar, a necessidade da gente, do acompanhamento diário do projeto, porque foi uma situação também onde a própria equipe trouxe a situação, trouxe uma solução, essa solução foi aceita, então vamos materializar aqui o que aconteceu. A gente tinha uma massa excessiva de dados, o processamento, a gente tinha ferramentas para processar, no entanto, as máquinas não estavam conseguindo processar no tempo adequado, que a gente tinha um prazo regulatório, tá? Um pouco diferente da situação anterior. A gente tinha um prazo regulatório, o próprio componente da equipe trouxe uma sugestão que era utilizar máquinas virtuais para com mais capacidade de processamento. A gente utilizou a ferramenta nossa de processamento de dados, que era, nesse caso, o Alteryx, acoplou nessa ferramenta, nessa máquina virtual, ou seja, na nuvem, a estrutura de cloud, e conseguiu processar. O ganho de eficiência foi abissal, a gente está falando de coisas que demoravam 2, 3 horas para processar, passaram a processar em 10, 15, 20 minutos. Então, foi um ganho de efetividade, um ganho de eficiência muito grande. O que a gente está trazendo aqui, de novo? A importância de acompanhamento diário, a importância de acompanhamento de próximo da equipe, do processo que está sendo executado, e, de novo, uma equipe heterogênea, equipe multidisciplinar, que possa trazer soluções novas para a execução do projeto, e isso acabou sendo uma situação que agora a gente já sabe que a gente tem essa opção, apesar de não ser nova, é uma opção nova que agora a gente leva para todos os projetos. A gente tem, por último, aqui, a gente fez um mini checklist do que deveria ter um projeto de auditoria, que a gente chama de ágil, alguns benefícios, né, e o nosso checklist de sucesso
no alcance dessas informações. Ou seja, o que a gente está falando quando a gente está falando do plano ser flexível, o plano ter foco no valor agregado, o business owner estar envolvido, isso traz muito benefício no sentido de a gente estar alinhado com o objetivo da companhia, o valor agregado que a gente traz é muito maior, e o business owner estar próximo, ou seja, o product owner estar próximo do projeto, isso traz um alinhamento com o objetivo muito maior. Ou seja, a possibilidade do outcome ser um produto diferente do que estava previamente estabelecido é muito pequena. O segundo ponto aqui, o próprio trabalho de campo. O trabalho ser executado de forma integrada com o auditado, os membros da equipe discutirem, ou seja, o Scrum diário ali, o líder antecipar problemas, trazer eficiência, trazer valor, e o sprint ser executado de forma com atividades curtas, isso otimiza o produto, isso aumenta a eficiência, isso tem um alinhamento de solução de problemas muito maior do que uma estrutura tradicional. Então, check para todas essas etapas aqui para trabalho de campo. A parte de revisão, ou seja, a parte de entrega, né, ou seja, no final ali dos entregáveis, não no final do projeto, mas dos entregáveis ali de cada sprint, a gente falar de discussão de lições aprendidas, isso acaba acontecendo não simplesmente na parte de recapitulação ali, né, retrospectiva. Isso acaba acontecendo também no diário, nas reuniões de trabalho que acontecem em paralelo ao Scrum diário, mas é importante também a gente fazer essa para todo mundo estar na mesma página. Isso é super importante, isso traz uma otimização tanto de atividades quanto de produtos que vão ser entregues. Tá? A equipe analisar os trabalhos e isso ter esse envolvimento com a área que está sendo avaliada, isso é super importante, de novo, traz esse tema de foco na solução de problemas. E, por último, o relatório de auditoria que consolida pontos e avalia expectativas futuras. Nesse caso, a gente não teve, como entregado, um relatório, mas isso traz maior foco na evolução do processo, na solução de problemas. Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Esse alinhamento, essa discussão, essa apresentação de perspectiva futura. Bem, isso é um pouco do que eu queria mostrar para vocês. O que eu queria pedir para vocês agora, dado essa apresentação de todo o contexto de uma aplicação, né, de método ágil, não necessariamente que tem que ser dessa forma, mas essa apresentação de como funciona na prática, olhando aí para a realidade de cada um, a gente gostaria de perguntar para vocês, na visão de vocês, quais áreas seriam aí candidatas na visão de vocês, a ter um piloto para aplicação de métodos ágeis? Gostaria da ajuda de vocês aí para... A gente elencou aqui, pessoal, algumas alternativas. Compras, contas a pagar, gestão de estoques e fechamento contábil. São só algumas opções. Se você entender aqui que alguma alternativa pode ser diferente, quer contribuir, manda lá no chat alguma opção diferente que a gente vai ficar feliz de ver a opinião, ver e compartilhar aqui com vocês, tá? Enquanto o pessoal vai respondendo aqui, só para mencionar também, estamos recebendo várias perguntas aqui no chat, tá? Eu estou respondendo individualmente cada uma delas, mas eu vou tentar no final do webinar, lá no último slide, repassar aqui quais perguntas foram feitas e qual foi a resposta dada. Então, fiquem à vontade, tá? Mandem as perguntas, a gente já recebeu algumas que eu fui respondendo ali, tá bom? Finalizando essa pesquisa de agora, foi bem pulverizado, mas a gente tem duas áreas de destaque. Compras com 28% e gestão de estoques com 28%. Fechamento contábil, 25% dos respondentes e contas a pagar, 17%. O que eu acho que é importante aqui ter a visibilidade? Que você pode aplicar em qualquer uma das áreas, né? Elas todas aceitam você fazer um piloto em cima disso. Depende muito da complexidade do seu negócio, depende muito da complexidade da operação da sua companhia, depende muito do perfil da auditoria que é feita, do perfil dos stakeholders, né, da companhia. Então, é muito importante fazer a leitura do contexto como um todo.
a gente aqui propõe algumas áreas e estimula vocês a irem atrás dessas áreas, tá? Para fazer um piloto. Mas é muito importante, como a gente mencionou, como parte do método, ter o alinhamento pleno com todos os participantes, com todos os envolvidos no processo, tá? Tiagão, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a gente faz a implantação? É fácil? É difícil? Assim, isso, como você bem mencionou, a gente tem contextos diferentes, né, diferentes aplicações dentro das organizações. Em algumas empresas vão ter uma cultura já mais adaptada, vai ser mais fácil você conseguir introduzir, né, esse tipo de metodologia, mas a gente tem alguns desafios, né, e riscos incomuns que a gente tem visto nos nossos clientes que acabam permeando todas as organizações, tá? Então, eu destaco aqui primeiramente 2 deles, que é você querer implementar isso de uma vez só e de uma maneira top-down, tá? Então, o que a gente tem visto é que esse tipo de abordagem não funciona muito bem, tá? Então, o ideal aqui é você fazer pilotos, tá? Então, você fazer testes, fazer uma implementação escalonada, que aos poucos vai crescendo dentro da organização, tá? Então, tem que se fazer uma escolha inicial aqui, né, de quais seriam as situações mais apropriadas e particulares, né, no caso em qual auditoria a gente iniciaria a implementação desse método ágil, tá? E uma outra questão que é um desafio e um risco é que agilidade, né, não significa você abandonar os princípios básicos de auditoria, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes pensa-se que ao implementar a agilidade, eu abandono formalização, eu abandono qualidade em execução, e não é nada disso, tá? Então, e aqui a cobertura também, né? Não existe uma diminuição na cobertura da auditoria com a tratativa de métodos ágeis, tá? Então, é importante, quando a gente for fazer essa implementação, ter esses fatores em mente, tá? Que a agilidade não resulta em uma documentação reduzida, tá? E, por último, é importante que a gente tem visto são os skills, né? As habilidades necessárias das equipes. Então, aqui é fundamental a gente ter gente que entenda dos métodos ágeis, tá? Entenda dos frameworks e, obviamente, entenda de auditoria, entenda dos processos e consiga fazer essa conexão entre o método e o trabalho de auditoria, tá? Então, isso só vai ser possível se você tiver equipes bem treinadas, equipes que tenham esse conhecimento, tá? Por último, eu queria trazer aqui uma pesquisa, na verdade, né, que é da Gartner, que traz, assim, as principais etapas envolvidas quando a gente fala de adaptação de cultura ágil, tá? Então, quando a gente olha essa pesquisa, os 3 primeiros pilares, né, que quando a gente fala de reunir pessoas certas, né, você ter todo mundo na mesma página, são passos ali para a consolidação da cultura ágil, que são fundamentais para você criar essas capacidades, né, dentro da sua equipe, e assim ir para o próximo passo, né, que aí você ter um foco, o que é importante aqui, né, quando você fala de pessoas e ter as pessoas certas, você ter o foco nos comportamentos críticos, que a gente volta lá no início do manifesto, e tentar entender ali quais são esses comportamentos e aplicá-los, tá? E na minha visão aqui, quando a gente olha o passo 5, que é experimentar e aprender, eu entendo aqui que seja o mais importante quando a gente fala de métodos ágeis, que é você conseguir capturar as lições aprendidas dentro de cada projeto e ir ajustando a abordagem, tá? Então, isso de testar, aprender, adaptar a metodologia da melhor maneira que ela funciona é fundamental, tá? Para você ter eficiência, para você ter transparência e você conseguir ter o impacto desejado, tá, dessa sua auditoria. E aí você vai conseguir consolidar os ganhos, produzir mudanças, para chegar no item 7, que é você, de fato, mostrar que esse método é melhor do que a abordagem tradicional, que esse método, de fato, agrega valor aos trabalhos, tá? Então, quando a gente fala de cultura ágil, a gente explora todos esses itens dentro da organização para conseguir desenvolver a agilidade nos trabalhos de auditoria, tá?
E aqui, trazendo mais um questionamento referente na opinião de vocês, o que a gente quer entender aqui, né, exposto esses argumentos, exposto quais são as dificuldades que a gente tem visto nos nossos clientes, trazer um pouquinho do que vocês enxergam aí na organização de vocês. O que vocês enxergam como um desafio para a implementação de métodos ágeis, tá? A gente elencou aqui, pessoal, algumas alternativas: cultura da empresa, apoio da liderança, conhecimento da metodologia e falta de mindset estratégico da auditoria interna. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou repassar aqui algumas das perguntas que a gente recebeu, tá? O Décio fez uma sugestão aqui de implantar um piloto de método ágil na área de compliance. E na minha opinião, é uma excelente sugestão. Compliance hoje é uma das áreas críticas das organizações. A gente vive muitas empresas dentro de um ambiente regulado, além do contexto Brasil, né, como um todo. Então, agradeço a sugestão, Décio, é uma excelente alternativa, tá? Eu vou tentar repassar aqui algumas alternativas, algumas das perguntas, um pouquinho daqui, um minutinho já finalizo a pergunta, tá? Vou passar mais uma. Deixa eu pegar aqui. A Railane, ela comentou sobre o aumento da eficiência nos projetos, e, de fato, é um aumento de eficiência bem significativo, otimiza tempo e otimiza os skills das pessoas, tá? O Décio perguntou sobre a aplicação em projetos de teste focados na ISO 37001, e a nossa interpretação aqui, a nossa opinião é que os projetos de teste cabe método ágil, sim, tá? É importante, você ganha escala e você não tem necessariamente o mesmo tipo de teste acontecendo o tempo todo, tá? Então, é bem interessante, tá? Que mais? Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. A Melina perguntou se os membros do Sprint Team atuam em um sprint ou em mais de um projeto ao mesmo tempo. E no nosso caso aqui, especificamente, a gente atuou em um projeto só, mas era um projeto com diversas frentes de trabalho, né, como o Bruno apresentou. Então, entre aspas, como se fosse um efeito de mini projetos dentro de um projeto só, tá? Mas o Scrum Team, o Scrum Master e o Sprint Team, todos estavam envolvidos dentro desse um projeto, tá? Finalizando aqui nosso quiz, olha, 40% das pessoas responderam que a cultura da empresa é um dos empecilhos, e 30% um dos desafios, não empecilhos, né? E o conhecimento da metodologia. Eu espero que com o conhecimento de metodologia com o nosso webinar, você possa se sentir seguro, se sentir mais apto a tentar um piloto de um projeto de método ágil na auditoria interna, mas a cultura, vocês estão corretos, é um dos desafios, tá? A gente, de fato, precisa sempre lidar com a questão cultural, e dentro do ambiente de auditoria, que é um ambiente cultural mais tradicional, o auditor, ele essencialmente, por uma questão de configuração da carreira, uma pessoa mais tradicional, então é um aspecto, sim, de desafio, e é importante a gente quebrar esse paradigma, a gente quebrar esse mindset e começar a propor um novo formato de atuação, um novo formato de trabalho, tá? Queria agradecer, pessoal, a participação de todos, as perguntas, quero deixar vocês à vontade para mandar outras perguntas que, porventura, vocês tenham, e quero finalizar aqui fazendo a propaganda, o nosso merchan, próximo webinar, tá? Como eu mencionei, a trilha ela é composta por 5 webinars, e o próximo é no dia 15 de setembro, Auditoria Contínua, o cenário brasileiro e as tendências, tá? Eu vou participar, o Marcel Guerra vai participar, quero convidar todos vocês a participar. Pessoal, muito obrigado, e contem com a gente, o que vocês precisarem. Muito obrigado também, agradecer a todos a presença, e obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado.